Um grande abraço para você que tá sempre aqui comigo no canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro 6 horas da manhã, segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 5 de julho. Olha, neste conteúdo de agora, Botafogo, como você dá mole, né, cara? Renato Paiva, John Textor, eu não sei nem o que falar, né? O Fluminense tá na semifinal, cara. O Palmeiras acabou sendo eliminado ontem pro Chelsea e poderia ser o Botafogo, né? A gente poderia, talvez, estar jogando uma semifinal de Mundial contra o Fluminense. É, cara, o Fluminense do Renato Gaúcho, cheio de jogadores operários, tirando Arias, Thiago Silva, o Fábio. O Fluminense, cara, um monte de jogadores operários, mais o treinador fazendo um trabalho digno, um trabalho certinho, tá lá. Tá o Fluminense na semifinal, que, meu Deus do céu, não sei nem o sentimento que eu tô, mas enfim, agora o Botafogo tem que ganhar títulos novamente, principalmente a Libertadores, para poder voltar a jogar isso tudo novamente. Mais pra frente a gente volta a jogar isso, tá? Olha, neste conteúdo de agora, o Botafogo, ele tá priorizando o técnico europeu, né? Isso não é novidade pra ninguém. O John Textor principalmente gosta dos portugueses. O Botafogo tá priorizando o técnico europeu. Vamos ver se muda alguma coisa em relação a isso. Talvez um sul-americano, um técnico argentino, um técnico brasileiro. Vamos ver, mas a prioridade é técnico europeu. Em cima disso, eu quero falar sobre Pedro Caixinha. Eu vou falar do Pedro Caixinha porque não tem condições, não tem proposta, não tem nada, mas começa a ganhar força o nome do Pedro Caixinha. Então, cara, eu já vou deixar minha opinião clara aqui no canal. O que eu penso do Pedro Caixinha? E ele não pode ser o treinador do Botafogo, porque seria bizarro a contratação desse treinador. Quero falar também sobre o Botafogo estar no mercado buscando zagueiro. E para fechar, né? Reformulação. O Botafogo neste momento tem 35 jogadores no elenco e o Botafogo pretende negociar alguns desses atletas. Então teremos saídas, teremos aí uma reformulação no elenco para essa temporada, né? Agora tem o meio do ano para lá, temporada 2025. Gente, tudo isso agora, eu tô estressado, hein? Eu tô estressado porque o Botafogo podia estar nesse Mundial, cara. O Botafogo tinha time para eliminar Palmeiras, Chelsea, Fluminense e poderia chegar na final, sim, se não fosse a covardia de todas as partes. Não é só o Paiva. Tem contratações que o John Textor deixou de trazer. Tem a ambição dos jogadores também, que faltou um pouco. Todo mundo é culpado nisso. Peço para vocês aquela moral. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, vire membro do canal. R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Gente, como eu falei no começo do vídeo, a prioridade do Botafogo, pelo que eu pude apurar, é mais uma vez um técnico europeu. Isso não é novidade para ninguém, que eu tô trazendo aqui. O John Textor gosta dos treinadores portugueses, mas nesse momento, cara, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, ninguém ainda sabe qual vai ser a escolha e já começa a demorar. Repito, para mim o técnico ele tem que estar aqui até amanhã, domingo, para na segunda-feira começar a treinar. A gente vai ter uma semana para o jogo do Vasco, depois disso não vai ter mais tempo. Vai ser jogos atrás de jogos, vai ser um erro, na minha opinião, se esse treinador não tiver aqui, no máximo, até segunda-feira para começar a treinar o time. Dito isso, técnico europeu, a gente não sabe de fato quem vai ser, mas eu quero falar do Pedro Caixinha, porque ontem tivemos uma matéria do Globoesporte.com dizendo que o Pedro Caixinha
ele tem o interesse de treinar o Botafogo, mas não recebeu proposta e depende do John Textor. Caso o Botafogo faça uma proposta para o Caixinha, ele vai querer garantias de que possa ficar aqui muito tempo no Botafogo para fazer o seu trabalho dar certo. É matéria do Globo, não sou eu que tô falando, tá? É matéria do Globoesporte.com. Uma matéria bizarra, porque na matéria tá dizendo que o Pedro Caixinha, ele não recebeu proposta, mas ele aceitaria e entra no perfil do técnico que o Botafogo tá buscando. Ou seja, como é que os caras fazem uma matéria de um treinador que não recebeu proposta? E o pior de tudo, na matéria tá dizendo que em maio o Botafogo tentou a contratação do Pedro Caixinha, só que em maio o Renato Paiva já estava no Botafogo. Então a matéria, ela deixa entender que o Botafogo estava querendo mudar de técnico já lá atrás e ia mandar o Renato Paiva embora. Mas alguma coisa aconteceu que não mandaram o Renato Paiva embora e desistiram do Caixinha. Então isso é preocupante porque o Pedro Caixinha, ele é um dos técnicos que o John Textor gosta, mas pelo menos até o momento não tem nenhuma proposta. Um ponto forte do Caixinha, porque daqui a pouco eu vou falar tudo que eu penso sobre ele, mas um ponto forte do Caixinha é que ele não abandona projetos, tá bom? Eu tenho certeza absoluta, se o Caixinha viesse para o Botafogo, tomara que não venha, mas se ele viesse, ele ficaria aqui bastante tempo, tá? O Caixinha, ele não é um cara de abandonar projetos. E talvez isso possa, além dele ser português, isso possa fazer o John Textor olhar com bons olhos. Agora, deixa eu falar do Caixinha, gente. Não tem condições. Com todo respeito ao Caixinha, foi campeão no México. Aqui no Brasil, fez um trabalho interessante no Bragantino em 2023, 2024 não tanto. Ele foi para o Santos, não durou no Santos. Cara, não tem condições do Caixinha ser o treinador do Botafogo. Ele é um técnico sem ambição, ele é um técnico que nas coletivas, ele tem sempre uma desculpa, ele perde os mata-matas, ele entrega os títulos e ele tem sempre uma desculpa nas coletivas. Ele não é técnico para o Botafogo nesse momento. Se fosse lá na época que o Botafogo trouxe o Luiz Castro, se fosse lá no começo da SAF, cara, tudo bem. Mas nesse momento não é o momento para o Pedro Caixinha, porque ele não é um técnico que tem potencial para levar o Botafogo a ganhar títulos. E o Botafogo hoje é um ano de afirmação. O Botafogo é campeão brasileiro, o Botafogo é campeão da Libertadores. Eu tenho certeza absoluta que o Caixinha não é um cara que vai trazer títulos para o Botafogo. Se fosse para o começo do projeto, tudo bem. Neste momento, eu acho que o Caixinha não tem condições nenhuma de treinar o Botafogo. Cara, a defesa dele é muito exposta. Os times do Caixinha tomam muitos gols. Vou pegar o número pra galera. Pega o número aí pra galera aí. Vamos trazer os números do Caixinha. Vou trazer aqui pra provar pra vocês com números. Números do Caixinha. No último clube dele, o Santos, foram 16 jogos. Inclusive, ele levou o Roleiser pra lá. Ele não deixou o Roleiser vir pro Botafogo. Eu tenho raiva também, hein? Mas brincadeiras à parte, vamos lá. No Santos, o último clube, 16 jogos. 6 vitórias, 3 derrotas e 7 empates. O Pedro Caixinha no Santos, ele fez 25 gols, o time dele. Sofreu 20. No Bragantino, ano passado, 2024, foram 63 jogos, 22 vitórias. É sempre menos de 50% os números de vitórias. 19 empates e 22 derrotas. No Bragantino, ano passado, foram 75 gols marcados e ele sofreu 75 gols também. E no Bragantino 2023, que foi o melhor trabalho dele aqui no Brasil, 62 jogos, 28 vitórias, 19 empates e 15 derrotas. 94 gols marcados e 57 sofridos. Então, cara, a defesa dele é toda aberta. O time do Pedro Caixinha toma muitos gols, realmente. Eu cravo para vocês aqui. Além do Botafogo não ganhar títulos com Pedro Caixinha, ele é pior do que o Renato Paiva, porque o Renato Paiva, pelo menos, a defesa dele era uma defesa bem arrumada. O Pedro Caixinha
a defesa dele é muito aberta, muito exposta e toma muitos gols. Repito, não tem proposta, mas eu tô falando dele aqui no vídeo porque o nome do Pedro Caixinha começa a ganhar força e não seria uma boa escolha, na minha opinião. Gente, o Botafogo tá no mercado buscando zagueiro, tá? O Jair tá de saída, o Bastos está machucado e o Botafogo, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas o Botafogo só vai ter ali pro lado direito o Caio Pantaleão, né? Porque o Jair tá de saída e o Bastos lesionado, então a gente vai ter só o Caio Pantaleão ali pro lado direito. Então o Botafogo tá no mercado buscando zagueiro, mas a prioridade nesse momento é a busca pelo técnico. Deixa eu falar sobre ele aí rapidinho, porque o zagueiro que o Botafogo tem interesse para ser o substituto do Jair é o Dantas. Ele tem 20 anos de idade, 1,89 m de altura, joga de volante também, polivalente, tem 18 jogos esse ano, ele pertence à equipe do Novo Horizontino. Nesses últimos 2 jogos agora ele acabou no banco de reservas, na Série B, né, contra o Operário e o Amazonas. Então, cara, ele é jogador do Novo Horizontino, zagueiro, 20 anos de idade, 1,89 m de altura, joga como volante também. Vai ter uma reunião nesta semana agora para o Botafogo tentar a contratação do Dantas. Lembrando que o Botafogo tentou também a contratação do Abner, do Juventude, que acabou não dando certo. Ó, fica aí que eu já volto para a gente finalizar. O Botafogo, neste momento, ele tem 35 jogadores no elenco e vai acontecer uma reformulação, jogadores vão sair e eu quero dar minha opinião sobre isso. Quais jogadores merecem sair do Botafogo? Quem não vai ser aproveitado? Fica aí e já volto. Ó, tô voltando aqui pra gente finalizar. Só uma coisa que eu esqueci de falar na primeira parte do vídeo é que o GE, né, o Globoesporte.com, fez um levantamento interessante de que o Botafogo, na era SAF, ele tem um técnico a cada 6 meses, tá? E isso é preocupante. Os técnicos que mais ficaram no Botafogo foi Luiz Castro, depois o Arthur Jorge e por último o Renato Paiva. O Renato Paiva é o 3º técnico que mais ficou no Botafogo e olha que ele ficou só 4 meses. Então um levantamento aí do Globoesporte.com trazendo que a era SAF, a era John Textor no Botafogo, é um técnico a cada 6 meses. Cara, isso é muito preocupante. O Botafogo tem que achar um técnico que chegue para ficar bastante tempo aqui. São 2 situações, né? O Botafogo ele tem que achar um técnico bom, que jogue da maneira que o John Textor quer, um Botafogo ofensivo, jogando um futebol bonito, e ao mesmo tempo, cara, esse técnico ele tem que ficar aqui bastante tempo. Essa troca de técnico toda hora tá complicado já, então isso é muito importante. Compartilha esse vídeo aí nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, contra a ajuda de vocês. Gente, pra gente finalizar, tivemos as saídas, por enquanto, né, do Igor Jesus e do Jair pro Nottingham Forest, e o Botafogo neste momento tem 35 jogadores no elenco. E atletas que estão sem espaços não serão aproveitados. O Botafogo vai negociar, ou vai vender, ou vai emprestar. Olha, de todo o elenco do Botafogo, para mim, na minha opinião, o Botafogo tem que negociar o Juan Cruz, que pode estar indo aí para os Emirados Árabes. O Elias Manuel, tem algumas propostas ali do Sport, do Mirassol, para permanecer no futebol brasileiro. Eu acho que o Botafogo tem que negociar também o Patrick de Paula. Eu acho que o PK tem que ser negociado. O goleiro Raul, não tem mais necessidade do Botafogo permanecer com o Raul. O Serafim, o zagueiro, acho que não vai ser aproveitado. O Cauê também. Cara, o Cauê é uma decepção, né? Realmente o Cauê, eu achava que o Cauê fosse ser bem aproveitado no Botafogo. Eu negociaria o Cauê e na minha opinião seria isso por enquanto. Então, na minha opinião, Juan Cruz, Elias Manuel, Patrick de Paula, o goleiro Raul, o zagueiro Serafim, o volante Cauê
Para mim, esses jogadores têm de ser negociados pelo Botafogo porque não terão espaços, tá? Olha, lembrando que a janela de transferências, ela vai abrir agora, no dia 10 de julho, vai até setembro, e a tendência é que o John Textor, agora ele tá mais perto do Botafogo, né? Ele não tá tão focado no Lyon, agora ele vai focar no Botafogo. A tendência é que o John Textor, além de um novo treinador, traga também reforços para o Botafogo. Então também não é só sair, né? Saindo os jogadores, o Botafogo tem que trazer também jogadores melhores aí pro elenco. Ó, chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus, bom sábado. Tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta, sempre com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.